Por que é que a sua pressão arterial não baixa mesmo tomando medicação? O medicamento que está a tomar neste momento pode estar a consumir ativamente aquilo que deveria baixar a sua pressão arterial. Ou não? Está a tomar um medicamento que consome algo que deveria baixar a sua pressão arterial. Mas como isso já não está presente, o medicamento já não consegue fazê-lo. Os diuréticos tiazídicos são um medicamento para a pressão arterial mais prescrito nos Estados Unidos e são tomados por mais de 40 milhões de pessoas. Aqui está como funcionam. Reduzem o volume de líquidos e baixam a pressão ao eliminar o excesso de sódio através dos rins. O que não lhes dizem é que também eliminam o magnésio. O magnésio é um mineral importante que ajuda os músculos lisos do sistema vascular a manterem-se relaxados e 30% das pessoas que tomam este medicamento apresentam níveis baixos de magnésio nos exames de sangue. Se tem níveis baixos de magnésio no exame de sangue, significa que está seriamente em déficit. É muito difícil que a deficiência de magnésio apareça no sangue, porque normalmente apenas 1% de todo o magnésio do seu corpo se encontra no sangue, estando a maior parte nos ossos e nos músculos. Por isso, quando há déficit, o corpo retira magnésio dos ossos e dos músculos para manter os níveis sanguíneos. É por isso que o facto de 30% das pessoas apresentarem deficiência de magnésio no sangue antes de se notar níveis baixos é uma situação importante. Por outras palavras, este medicamento consome mesmo muito magnésio. Sem magnésio, as artérias ficam mais estreitas, porque o cálcio não pode ser bombeado para fora das células e, se houver demasiado cálcio, desenvolve-se hipertensão. Por isso é que existe um medicamento chamado bloqueador dos canais de cálcio para a hipertensão. Então, adivinhe o que aconteceu. O magnésio é um bloqueador natural dos canais de cálcio. O magnésio é também um beta-bloqueador natural, tal como outro medicamento que as pessoas tomam. Um beta-bloqueador serve para reduzir a adrenalina ou o sistema nervoso simpático. O magnésio faz isto de forma natural. Reduz o sistema nervoso simpático. Há também uma ligação com o potássio, porque estes diuréticos também esgotam o potássio. O potássio é também o relaxante fisiológico do corpo. Trabalha em conjunto com o magnésio e ajuda a manter as artérias elásticas ou relaxadas. Na verdade, também é protetor para os rins. No entanto, se alguém tiver uma doença renal avançada, nesse caso deve consultar o seu médico antes de tomar qualquer um destes dois. Mas, geralmente, se tiver potássio suficiente, isso apoia realmente o sistema vascular e os rins. Mas o problema é que este medicamento comum para a hipertensão consome não só o magnésio, mas também o potássio, e por isso estamos a perder dois minerais que deveriam ajudar-nos a baixar a pressão arterial. Isto pode reduzir a eficácia do medicamento, porque está a livrar-se das coisas que deveriam ajudar. O que torna o potássio único é que precisa de uma grande quantidade por dia, 4.700 miligramas. Raramente alguém consome sequer metade disso. Há algumas investigações importantes e fiáveis que vou referir na descrição abaixo, que mostram que os primeiros humanos consumiam muito mais do que 4.700 miligramas por dia. Eles consumiam entre 8.000 e 15.000 miligramas. Portanto, se compararmos, atualmente só ingerimos uma parte do potássio de que realmente precisamos em relação aos primeiros humanos. Por isso, a principal razão pela qual as pessoas têm problemas de tensão arterial, em primeiro lugar, pode ser a combinação de baixos níveis de potássio e magnésio porque não consomem o suficiente. Uma coisa realmente importante que deve saber é que o potássio não pode funcionar como cofator sem o magnésio. É por isso que há pessoas com hipertensão que consomem muito potássio, mas não veem resultados. Pois bem, isto pode dever-se a uma deficiência de magnésio. A deficiência de vitamina D também pode causar hipertensão e, muitas vezes, as pessoas que recebem vitamina D suficiente conseguem ajudar a baixar a tensão arterial. A razão pela qual menciono isto é porque a vitamina D depende do magnésio. Ou seja, se uma pessoa consome muito potássio, ou digamos vitamina D, mas tem níveis baixos de magnésio, não vai ver resultados. Além disso, juntamente com o magnésio, os médicos dizem aos pacientes para tomarem potássio ou até receitam potássio. Se olharmos para a quantidade que se obtém de um comprimido ou cápsula, normalmente vem apenas como um comprimido de 99 miligramas. Está bem? Agora pensem nisto. Se dividirem 99 miligramas por 4.700 e estiverem a tentar obter todo o vosso potássio assim, estamos a falar de ter de tomar 47 comprimidos por dia. Claro que provavelmente não vão fazer isso, porque vão obter uma parte através dos alimentos. Mas a questão é que a maioria dos comprimidos de potássio vem em quantidades tão pequenas que, para ser sincero, nem sei se vão realmente fazer diferença ou repor aquilo que os medicamentos eliminam pelos rins. Portanto, esse é o primeiro ponto. Os medicamentos consomem minerais. Segundo ponto, resistência à insulina.
Quando consome açúcar refinado e hidratos de carbono refinados, o que acontece é que aumenta uma hormona chamada insulina, e essa insulina pega nessa glicose e coloca-a dentro da célula. Está bem? Mas se ingerir demasiado açúcar e amido, o que vai acontecer é que o seu corpo... Espera um minuto. Isto é muito tóxico. Temos de bloquear esta glicose e criar resistência. Isto significa que já não consegue colocar tanta glicose dentro da célula. Neste estado de resistência, há muita insulina a trabalhar em segundo plano, apenas para manter o seu nível de açúcar no sangue normal. Na verdade, estamos a preparar a pessoa para a diabetes, e um dos primeiros sinais antes da diabetes pode ser a hipertensão, porque o que acontece às suas artérias é que elas vão ficando cada vez mais rígidas. E um dia olham para a sua tensão arterial e dizem: "Uau, tenho hipertensão. Temos de tratar isto." Dizem eles, mas antes disso não verificam. Raramente testam a sua insulina. Existem alguns dados sólidos, investigações médicas fiáveis. Vou deixar os links em baixo. Mostra que mudar para uma dieta baixa em hidratos de carbono pode baixar a sua tensão arterial em 10 pontos. Agora, por vezes, nos estudos, verá que os fatores de dieta ou de estilo de vida têm um efeito modesto nas doenças crónicas. Mas e se combinar alguns destes fatores? Vamos supor que combina mudar a sua alimentação com exercício, reduzir o stress, apanhar mais sol ou dormir mais. Os efeitos dos medicamentos nem sequer se aproximam dos efeitos de usar fatores de estilo de vida para ajudar a baixar a tensão arterial. Se o seu ambiente estiver degradado, tudo se torna mais difícil. Isto é como um aquário. Se poluir a água, os peixes ficam doentes. Pode dar-lhes a melhor comida. Pode tratar cada sintoma individualmente. Mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com cerca de 10 sinais, como insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono e função intestinal. Cada um deles afeta a forma como se sente, mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros e, se não o corrigir, tudo o resto fica bloqueado. Preparei um teste gratuito de 2 minutos para si, que descobre qual é esse sinal. Diz-lhe qual dos principais sinais está, neste momento, a impedir o seu corpo de avançar. Clique no link na descrição. Faça o teste e deixe-te adivinhar. Agora, a maioria das estratégias para a pressão arterial baseia-se na suposição de que a sua pressão alta se deve sobretudo ao excesso de sódio. Isto pode ser verdade, mas muitas pesquisas recentes mostram que não é bem assim, porque ao reduzir o sódio, está também a criar outros problemas, como o aumento do sistema nervoso simpático e do cortisol. Têm problemas de sono. Depois, só por terem insónias, a pressão arterial aumenta. No entanto, o sódio é equilibrado pelo potássio. Se quer regular o sódio de forma eficaz, por que não aumenta o seu potássio para criar um equilíbrio numa proporção de 2 para 1? Mesmo as pessoas sensíveis ao sal podem corrigir isso aumentando o potássio, porque o sódio e o potássio funcionam juntos como uma balança, e a melhor forma de controlar o sódio é ingerir mais potássio. Portanto, se perceber que o seu medicamento não está a funcionar e quiser experimentar outras coisas, tem algumas ideias. Número 1. Faça um teste ao seu magnésio chamado teste de magnésio nos glóbulos vermelhos. Não é um teste perfeito, mas pelo menos será melhor do que um exame de sangue normal e por vezes pode ser usado para confirmar a deficiência de magnésio de que falei aqui. Número 2. Potássio. Comece a aumentar o potássio na sua alimentação. Abacates, saladas, são muito importantes. Existem pós de eletrólitos ricos em potássio. Comece a aumentar o seu potássio. Número 3. Aumente o seu magnésio. É um bloqueador natural dos canais de cálcio, um beta-bloqueador natural, tanto para o funcionamento do potássio como da vitamina D. É uma forma natural de relaxar os músculos lisos e o tipo de magnésio que recomendo vivamente é o magnésio glicinato, que é o padrão de ouro. É o tipo de magnésio mais absorvível, com a melhor biodisponibilidade, até 80%. No entanto, se tiver uma deficiência grave de magnésio, como acontece com muitas pessoas, recomendo que tome magnésio ao longo do dia. Durante várias semanas, tomaria pelo menos 150 mg, 3 ou talvez 4 vezes por dia. Porque se só experimentar durante uma semana, não vai satisfazer completamente todo o sistema vascular, todos os músculos. Por vezes pode demorar algumas semanas ou até mais tempo, porque isto não se resolve de imediato. E depois, com uma dieta baixa em hidratos de carvão e jejum intermitente, corrigir a principal causa subjacente. Se fizer isto, existem estudos fiáveis e importantes que mostram que a sua resistência à insulina irá melhorar. E para saber mais detalhes sobre como pode fazer, tem de ver já este vídeo aqui.